Bem-vindo novamente à nossa sala de ensinamento, sala de aula. Estamos a falar sobre a vida de Jesus Cristo, o que aconteceu durante a vida de Jesus Cristo. Estamos a falar mais recentemente sobre o ministério público de Jesus. E, então, já falamos sobre o batismo, a tentação dele, mas também o início do ministério. Então, na página 27, no nosso livro, já começamos a falar sobre o assunto número 4, acima da página, escolher e trabalhar com os 12 apóstolos. Quero continuar com esta parte hoje, com o nosso estudo. Então, já falamos sobre várias coisas abaixo de os acontecimentos, a linha A, até número 8. Vamos continuar com o número 9 hoje, com o nosso estudo. Então, isso é, de fato, a chamada destes 12 apóstolos. Eles eram discípulos antes de ser chamados apóstolos. Mas vamos ler no livro de Lucas, capítulo 6, simplesmente para mostrar quem eram estes apóstolos, ok? Lucas, capítulo 6, quero ler versículo 12 a 16. A Bíblia diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Ok? Mas ele foi à montanha. Hein? Muitas pessoas querem ir à montanha para orar, depende de você. A coisa mais importante é comunicar com Deus, mas Jesus foi à montanha, é uma figura outra vez ele estava na montanha, uma figura de Cristo no céu, mas ele está ir lá neste momento simplesmente para orar, mas ele passou toda a noite. E quando já era dia 13, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A palavra apóstolo tem significado uma pessoa enviada, ou enviado, por ser. Isso é o significado desta palavra. Muitas pessoas querem dizer hoje no nosso dia que missionários são apóstolos, mas não. Nós não temos esta chamada de ser apóstolo, porque esta posição, este título foi dado aos líderes da igreja primitiva como fundação da igreja para estabelecer a igreja, ok? Nós não temos apóstolos hoje, mas estes homens foram chamados apóstolos. Ok. 14. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, irmãos também, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e também 16, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Ok. Então, Judas Iscariotes era apóstolo, é mais importante, mas ele não era fundação da igreja. Ok? Mas ele é enganador, hein? Mas ele era apóstolo. É pouco interessante. Vamos falar mais sobre este assunto com outros detalhes mais tarde, mas simplesmente quero mostrar isto neste momento. Ok. Número 10, desculpa. A cura do servo do centurião. Ok? Centurião. Um homem no exército romano. Ok? Ele era gentil, não judeu. Este centurião. Então, vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe
que viesse curar o seu servo. Então ele tinha pedido de Jesus. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sinagoga é edifício dos judeus para louvar. É quase como a igreja para a igreja, mas é pouco diferente, mas realmente era edifício para os reunir, ok? Mas, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodas, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Então ele estava confiando em Cristo. Ele disse que não é necessário chegar à minha casa. Não é necessário mostrar-me a tua presença. Estou a confiar na tua palavra. É bom, é muito bom. Sem ver, sem encontrar-se com Cristo, ele estava pronto para confiar na palavra dele. Obviamente, ele já ouviu coisas de Jesus. Então, versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Ele curou este servo. Mas ele disse que eu não achei este tipo de fé em Israel. É muito interessante. Este gentio acreditou na palavra de Jesus, mas os judeus não acreditaram na palavra dele. Alguns sim, mas geralmente não. É pouco triste, mas aconteceu. Ok. Número 11. Jesus prova novamente a divindade dele por ressuscitar o filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, novamente. Vamos ler versículo 11 a 17. Vou ler muitos versículos. Estas são histórias do Novo Testamento. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. Ela já perdeu homem na vida dela, então agora o filho dela também, único filho. E com ela ia uma grande multidão da cidade. 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, Cristo, compaixão, por ela, e disse-lhe: não choras. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Ele ressuscitou este jovem da morte. Ele deu a vida novamente. 15. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Ok. Jesus Cristo fez muitas coisas, a Bíblia diz, pela compaixão. Pela compaixão. Ou por compaixão, pode ser. Hein? Compaixão tem duas partes. Esta é a primeira parte, com, que é uma palavra com. Mas paixão, sofrimento, um significado simples desta palavra paixão é sofrimento. A Bíblia chama o sofrimento de Cristo na cruz a paixão dele. Compaixão, junto, é sofrer com o outro. E mais que Deus apareceu aqui na terra como homem. Ele não é Deus muito longe, distante de nós, não. Ele é Deus muito perto. Ele entende o nosso sofrimento. Ele tinha sede. Ele tinha fome. Ele foi cansado no poço como a mulher samaritana. Mas também ele morreu. Deus morreu. Mas ele fez todas estas coisas para mostrar-nos o coração de Deus, o amor dele. Ele tem grande ira. Ele não... Ele realmente... Dá-me um minuto. Desculpa. Ele é muito invejoso contra os filhos dele. Ele não quer te servir o diabo e quer tentar servir Deus no mesmo momento. Ele quer a sua fidelidade, a sua devoção a Ele. Isso é o que Deus quer. Mas Ele também tem grande amor. Ele tem ira contra a pessoa que vai negligenciar o relacionamento dele com Deus. Mas, além disto, Ele quer dar-te e mostrar-te o amor dele. Ele tem grande amor. É muito bonito que Ele veio aqui para viver como homem. É muito bonito. Eu não podia imaginar este tipo de plano, mas Deus fez. Grande Deus temos. Ok. Número 12, na página 27. Jesus responde às perguntas de João. Vamos continuar por ler no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 23. A Bíblia diz: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista ele duvidou. Ele duvidava naquele momento. Na prisão. Lembra-te, ele estava na prisão. Versículo 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Versículo 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto, as milagres de Jesus, e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. 23. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Ok. João, ele duvidou. Ele perguntou a Jesus: realmente você é o Messias? O Cristo? O ungido de Deus? Está a ver, hein? Ele duvidou na prisão. É mais fácil duvidar no momento de dificuldade, hein? No momento da provação de Deus. Mas o que aconteceu com João Batista? Ele chegou pregando sobre este rei dos judeus que está a chegar. Está a vir o rei dos judeus. Então eles estavam baixo
a dominação do país de Roma. Então, eles, com esta catividade, por ser como isto, mas eles estavam na terra deles, mas abaixo deste país, eles estavam a esperar o Messias para libertar-lhes desta autoridade, a dominação de Roma. Eles estavam a olhar, o nosso libertador está a chegar, o Messias. João Batista chegou pregando isto. Ele e Jesus estavam a pregar um pouco tempo no mesmo momento. Ele pensava, muito bom, está a chegar o reino. Então, João estava lançado na prisão. Foi lançado na prisão, por isso ele começou a duvidar. Estou aqui na prisão, o que está acontecendo? Ele começou a duvidar. João Batista, homem forte com fé. Jesus disse que ele é melhor do que outros homens nascidos de uma mulher. Sim, Jesus disse isto de João Batista. Mas, realmente, João Batista não estava a entender completamente o plano de Deus. Então sempre é necessário procurar saber as coisas das Escrituras. Também é necessário reconhecer que nós não conhecemos tudo. Ok? Então, nós temos fraquezas. Sim. Sempre, eu quero dizer, eu sou Marco pecador. Sim, é verdade, eu sou Marco pecador, mas sempre quero dizer também, eu sou estudante. Pronto para aprender esta palavra. Ok? Deve ser como isto. Esta é a nossa autoridade. Ok. Vamos continuar. Jesus recusa a reconhecer publicamente Maria como mãe dele. Ok. Ele não associou com Maria. Ele chamou Maria, publicamente ele chamou Maria mulher, não mãe, mulher. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. A Bíblia diz: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. E a executam. Esta palavra. Ok. Vamos considerar isso. Em Lucas capítulo 2, José e Maria chegou a Cristo. E Maria, depois de 3 dias, elas estavam a procurar Cristo, elas acharam Cristo no templo falando com os outros doutores. Ele estava a falar com eles. Então Maria perguntou a Jesus: onde estava? O teu pai e eu estavam a procurar-te. Jesus respondendo, dizendo: mulher, também José não era pai dele. Ele chamou-se mulher. Ele não disse que, mãe. Também lembra-te no fim da vida dele na cruz. Ele deu a mãe dele, por ser a mulher, Maria, ele deu Maria a João. Ele disse que, eis aqui a tua mãe. Mas antes disto, ele chamou-se mulher. Vamos ler João 19. Penso que posso achar isto. Desculpa. Sim. João 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João apóstolo,
estava presente, disse a sua mãe, mulher, ele não disse mãe, mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Então ele deu a mãe dele ao João Batista, mas ele chamou a mãe dele mulher, mulher. Então, aqui, ele disse que a minha mãe, em Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21, ele diz que a minha mãe e o meu irmão é a pessoa que ouve a palavra e guarda esta palavra. Aquele versículo mostra-nos muitas coisas. A minha pergunta, estas pessoas que estão a mudar esta palavra para dizer que Jesus Cristo, por exemplo, não é Deus, aquela pessoa é salva ou não? A Bíblia diz que para ser parte da família de Deus é necessário ouvir esta palavra. Eu vou deixar este assunto a Deus, mas para ser salvo é necessário receber Cristo pessoalmente como teu Salvador. Mas cuidado, Ele é Deus. Sem ser Deus, Ele não podia fazer as coisas que Ele fez, ou morrer no teu lugar, no meu lugar. Ele morreu por todos, mas para mim entrar lá no céu, Ele morreu por todos, todos não vão entrar lá no céu. Para mim entrar lá no céu, é necessário ter a justiça de Deus. A Bíblia diz, a minha própria justiça é como trapo de imundícia. Eu sou sujo, muito sujo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que por receber Cristo, Ele vai dar-me a justiça de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Porque a palavra diz o mesmo. Quer ser chamado irmão, ou por ser filho, filho de Deus, na família dele, é necessário receber esta palavra. Esta palavra combina muito próximo com Cristo, ao extent que Cristo é chamada a palavra. É a maneira para Deus manifestar-se ao homem. Está a ver? É necessário guardar esta palavra. Só isto. É necessário. Muitas pessoas, cuidado, muitas pessoas estão a mudar a Bíblia hoje, estão a estabelecer grandes religiões, mas por mudar a Bíblia. Grandes ensinamentos, mas por mudar a Bíblia. Cuidado. Deus é Deus. Pode enganar o homem, mas não vai enganar Deus. Ok? Jesus Cristo não foi enganado. Ele foi louvado. Ele recebeu a adoração dos homens, porque Ele era Deus. Se Ele não fosse Deus, mas no português fraco, mas Ele não podia fazer estas coisas. Ele não podia receber adoração. Isso pertence só a Deus. Está a ver? Jesus Cristo é Deus. Ok. Vamos continuar. Ok. A linha 14, ou número 14, desculpa. A tempestade no mar de Galileia. Ok, vamos continuar no livro de Lucas também, Lucas capítulo 8 e versículo 22. A Bíblia diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passamos para o outro lado do lago e partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. Ok. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo:
mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Okay. Ele falou às águas e eles obedeceram a Deus. Também com o vento. A tempestade parou por causa da palavra de Jesus Cristo. Grande poder dele. Okay? Ele tem este tipo de poder. É necessário considerar isto. Deus é sob controle de tudo. Ou está acima de tudo. Com todo o controle. Ok? Tem problema da vida? Tem tempestade? O seu barco tem água dentro? É necessário. Não estou a falar sobre o barco físico, mas o barco da tua vida. Está a perder a esperança? Então, uma pessoa pode calmar a tempestade. Só uma pessoa, Cristo, Deus. Por aí, confiar nele para ajudar-te num momento difícil. Amém. Amém. Muito bom, Pastor Marcos. Muito bom. Número 15. O louco gadareno. Ok. Então, vou ler Mateus capítulo 8. É um pouco mais curto. Estou a considerar o nosso tempo, nossa hora. Então, Mateus capítulo 8. Estou a ler número 15 na página 27, abaixo da linha A. Número 15. O louco gadareno. Mateus capítulo 8, versículo 28 até 34. Vamos ler. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, ok? Vindos dos sepulcros. Eles viveram lá. Muito triste, hein? Tal ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, destas duas pessoas, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Difícil para mim. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Penso que foi 2.000 porcos. Muitos porcos. Estes demônios, diabos, estavam dentro de duas pessoas. Entraram nestes muitos porcos e eles fugiram no mar e eles morreram. É pouco interessante. Jesus foi contra a lei judaica para criar porcos. Foi um animal sujo. O judeu não deve comer porco abaixo da lei judaica. Esta lei não pertence a nós. O mesmo como o sábado. Guardar o sábado. Guardar o sábado não pertence a nós. Mas, antes da morte de Cristo, os judeus estavam abaixo daquela lei. Então, foi necessário eles comer
a não comer porco, mas estas pessoas queriam criar porcos para ganhar dinheiro. Hein? É sempre isto. Vai servir Deus ou quer procurar dinheiro? O seu coração está a desejar o mundo ou o céu? Mas o nosso desejo deve ser acima, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 1. Né? Nosso desejo deve ser acima. Ok. Número 16. Jesus cura uma mulher e ressuscita filho de Jairo. Outra pessoa ressuscitada. Vamos ler Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26. 18 a 26. A Bíblia diz: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Ele não negou isto, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. Versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, ok? Eles não acreditaram na palavra dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Desculpe. Devo parar lá. Sim. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ok. Ela ressuscitou aquela menina de 12 anos de idade, mas também ele curou aquela mulher que tinha enfermidade por 12 anos. Não sei exatamente o significado deste 12 anos. Obviamente é um significado. Vou procurar saber o que é isto. Mas é muito interessante que Jesus curou muitas pessoas e a fama de Jesus cresceu. Mas no fim eles crucificaram Jesus Cristo por causa de inveja. Mas isso aconteceu. Ele estava na Galileia neste momento. Mas ele tinha pouca oposição também lá na Galileia. Mas é incrível que no fim eles mataram Cristo. Deve mostrar-nos a iniquidade do homem. Nós temos esta mesma iniquidade, mas é necessário matar os nossos mesmos e deixar Cristo para viver dentro de nós. É isto. É muito triste que eles mataram Cristo, mas é bonito também, porque sem Cristo morrer, nós não temos esperança. Ou teremos esperança, mas ele morreu. Muito bom, mas simplesmente ele está a fazer mais milagres, ele está a continuar, a fama de Cristo está a crescer neste momento. Ok, mas vamos continuar por ler, porque a oposição, número 17, a oposição do Evangelho do Reino dos Céus. Vamos continuar por ler Mateus capítulo 9 e versículo 27 a 38. E partindo Jesus dali, seguiram
nos dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Novamente, ele não queria lhes para anunciar estas coisas, não queria-os para anunciar estas coisas. 31. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Está a ver, hein? E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e dominado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus, isso é a coisa que eu quero te ver, mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Não era verdade? Não. Cristo expulsou demônios, diabos, através do poder de Deus. Simplesmente eles queriam duvidar porque eles tinham inveja contra Cristo. Porque eles queriam dizer que nós temos a verdade, nós somos o caminho ao verdadeiro Deus. Se você quer conhecer Deus, é necessário ouvir a minha palavra. Os fariseus disseram o mesmo. Então Cristo chegou. Ele estava a pregar a verdade. Eles não queriam receber. Eles já falaram com João Batista. Mas eles rejeitaram João Batista. Eles rejeitaram a mensagem de Cristo. Eles não queriam ouvir. Então, a multidão estava a chegar aos pés de Cristo. Porque eles queriam ouvir a verdade. Eles queriam ouvir este homem que tinha poder para curar, para fazer milagres. Também com grande sabedoria na palavra. Eles queriam ouvir o amor de Deus. Os fariseus não tinham o amor de Deus. Eles ficam furiosos. Eles estão a chegar a Cristo. Estão a negligenciar o templo. Ou eles não querem ouvir a nossa palavra. Eles ficaram com grande zangar, inveja contra Cristo. Está a ver, não? Então, a oposição contra Cristo está a crescer. Está a crescer. Ok, vamos continuar com número 18. Número 18. A mulher que seguiu Cristo, mas realmente isso é simplesmente mulheres seguiram Cristo. Só isto. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 4. Vou ler. A Bíblia diz: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curados de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma pessoa no governo lá, Herodes, governador, o servo dele, pelo menos, o procurador de Herodes, e Susana, muitos outros que o serviam com seus bens. 4. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por palavra. Então, simplesmente estou a mostrar, muitos começaram a seguir Cristo por ver estes milagres dele. Só isto. Mas também esta mulher da casa de Herodes. Ok. Joana.
Então vamos também continuar com 19, a cura do homem enfermo. Isso é o livro de João. João capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. É possível, esta festa é a festa de Páscoa. A Bíblia não diz isso com certeza e não é possível dizer isso com certeza. Em alguns manuscritos vai achar um artigo definido e por causa disto outros querem dizer é Páscoa. Neste caso, vamos achar 3 Páscoas no livro de João durante a vida de Cristo. Também o último Páscoa, ele próprio era Páscoa. Então, por esta festa ser Páscoa, ele passou 3 anos e meio aqui na Terra durante o ministério público dele. Isso é uma possibilidade boa, mas não é certa. Ok. Mas, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, que significa graça, o qual tem 5 alpendres. Versículo 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ok, mas esta história é um pouco estranha, mas está aqui na Bíblia. Uma pessoa quer dizer, realmente isto aconteceu? Não posso dizer com certeza. Pode ser uma tradição deles, pode ser isto realmente aconteceu. Está aqui na Bíblia, não vou duvidar da Bíblia, mas algumas vezes as pessoas estão a confiar numa coisa que não podia realmente resolver os problemas deles. E isso é o caso deste homem. Este homem que estava aqui é um homem enfermo de 38 anos, sem esperança. Mas esta esperança que ele tinha era quase uma esperança distante, uma esperança falsa. É como viver abaixo da lei, a lei judaica, porque não é possível. A lei foi dada a nós para mostrar-nos o nosso pecado. O problema no dia de Cristo, eles desenvolveram muitas das suas tradições, dizendo que isto é a verdade. Então, no dia de sábado, eles realmente limitaram qualquer coisa na vida das pessoas, mas Cristo estava a fazer boas coisas no sábado e os judeus ficaram muito agitados porque eles acusaram Cristo de violar o sábado. Então Cristo respondeu por dizer, não, o sábado foi criado por homem, não homem por o sábado. Está a dizer que Deus não deu-nos regras para controlar-nos, mas para ajudar-nos. Este sábado foi dado para dar um dia de descanso, mas Cristo disse que não é problema fazer bom no sábado. Mas os líderes dos judeus que desenvolveram muitas destas tradições não queriam ouvir esta palavra de Cristo. Ok? Vamos continuar por ler. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos. Se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Sim, com certeza. Ele queria
gostaria de ser curado. Hein? Versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava a faltar um homem. O homem Cristo estava lá para dar ajuda. Desta maneira, quando uma pessoa recebe Cristo, ele é libertado da enfermidade dele. Uma enfermidade de pecado. Ok? Está a ver, hein? Versículo 8. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e só pela palavra de Cristo falou, este homem foi curado. Ele não tocou esta pessoa, ele não imposição o mal, simplesmente a palavra de Cristo. Quem ouve a minha palavra e acredita naquele me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. A nossa maneira de ser salvo é acreditar na palavra, a Bíblia. Hein? Ok. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Penso que Cristo fez isto no sábado para ajudar este homem, sim, mas também ele queria desafiar este ensinamento mau. Realmente a atitude destes fariseus era más. Esta lei foi dada, o sábado é parte da lei. Deus deu a lei aos judeus para liberar os nossos pecados a nós. Ele queria nos ler esta lei e pensar: sim, eu sou pecador. Mas estes judeus muito religiosos, eles pensavam que estamos a guardar esta lei judaica, incluindo o sábado, como as nossas tradições. Somos pessoas muito boas, mas outros não. Mas somos melhores porque guardamos esta lei. Eles guardaram a lei no exterior, mas não no interior. Então eles queriam criar tradições que Deus não criou. Está a ver, hein? Foi o problema deles. E também eles foram errados. Eles não conheceram o Deus verdadeiro. Eles não podiam guiar outra pessoa para conhecer Deus. Eles estavam a guardar uma religião. Eles não tinham relacionamentos com Cristo. Não. Está a ver, hein? Ok, versículo 10. Então os judeus disseram aquele que tinha sido curado: é sábado. Não te é lícito levar o leito, a cama dele. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão de naquele lugar havia grande multidão. Também Jesus Cristo não queria ser conhecido bem naquela altura. 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então estamos a ver que evidentemente este homem tinha enfermidade por causa do pecado dele. Né? Então, mas também depois de ser salvo, ok. A ideia, já falamos sobre isto, a ideia judaica era que um pecador era a pessoa que fez uma coisa muito mal, prostituição, ou pode ser roubador, ou mentira, outra coisa como isto. Mas realmente nós pecamos todos os nossos dias por não dar todos os nossos corações, as nossas vidas a Cristo. Mas isso é a batalha. Deus quer nos dar isto. Devemos desejar dar isto. É necessário combater contra este velho homem, o homem sem Cristo, o homem físico que existiu antes de ser salvo e receber este
novo homem Cristo. Com Cristo dentro de mim, eu tenho batalha. Vou obedecer Marcos ou vou obedecer Cristo? Isso é a minha escolha. É necessário tomar a escolha. Seguir Cristo todos os meus dias. Ok. Está a viver perfeitamente? Não eu, mas vou tentar. Mas não. Mas Cristo disse a este homem para não pecar mais. Segundo esta ideia judaica, que ele não peca com grande pecado no público. Esta ideia, a reputação dele perante homens, não perante Deus. No Novo Testamento, entendemos que pecado é perante Deus com todos os detalhes da nossa vida. Ok. Versículo 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Versículo 16. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Ele já falou outras vezes com estes judeus que não era problema fazer bom, para fazer uma coisa boa no dia de sábado. Ok? Deus deu-nos o sábado para ajudar-nos. Então, isso é a ajuda que Ele quer o judeu, mas não para nós, para o judeu. Ele deu o sábado para o judeu para ajudar-lhes como descanso, mas não para controlar as vidas desta maneira, com todas estas tradições desenvolvidas dos homens. Está a ver, não? Então, a coisa mais importante, este homem foi libertado da enfermidade dele, ok? Ele foi libertado da esperança falsa dele. Muitas pessoas hoje, no nosso dia, estão a viver debaixo de religião, sem homem para ajudar-lhes a ser libertado da morte. Religião não pode libertar uma pessoa da morte. Elas precisam de ter uma pessoa, Jesus, que pode libertar-nos da morte, da religião, do inferno, só por receber Cristo. Ele já fez tudo. Ele guardou, ele observar todos os mandamentos de Deus. Ele cumpriu a lei. Então, ele cumpriu isto no nosso lugar. O nosso caminho para chegar ao céu é só receber Cristo. Já recebeu Cristo? Espero que a tua resposta é sim, já recebeu. Já recebe. Porque sem Cristo não tem nenhuma esperança para chegar lá no céu depois da morte. Ok. Muito obrigado. Até a próxima vez.